Olá, eu sou a Juliana Prado da CBN. Sou Estela Campos, editora de carreira do jornal Valor Econômico. E começa agora mais um episódio da nova temporada do CBN Professional, que é uma parceria da CBN com o jornal Valor Econômico. Aqui você encontra dicas sobre carreira, gestão e negócios para inspirar você. E nessa temporada tem uma novidade, além de nos ouvir, você também pode nos ver. O vídeo desse episódio já está disponível nas plataformas digitais da CBN e também do Valor. Então, ajeite os seus fones de ouvido ou aumente o som do seu tablet, da sua TV ou do seu computador, porque a partir de agora nós vamos aprender muito por aqui sobre os novos desafios da liderança. E a nossa convidada de hoje foi, ao longo da sua carreira, várias profissionais em uma só. E se tornou referência quando se pensa em liderança feminina no Brasil. Ela é doutora em economia e quase optou pela vida acadêmica, mas acabou construindo uma carreira de sucesso no setor público e também na iniciativa privada. Bom, ela foi a primeira mulher a ocupar a presidência aí do BNDES, na siderúrgica CSN, conseguiu resultados aí notáveis que renderam assim reconhecimento tanto nacional como internacional. Só para falar um pouquinho do valor, ela foi eleita 2 vezes executiva de valor, isso em 2001 e 2002, no setor de mineração e também siderurgia, além de outras premiações importantes, claro. E por quase 3 anos ela esteve no Goldman Sachs, onde ocupou a cadeira de CEO e depois foi presidente do Conselho Consultivo no Brasil. No banco, ela foi responsável por várias iniciativas educacionais em prol do aumento da diversidade e da participação feminina no mercado financeiro. Bom, ela escreveu em 2018 um livro que chama-se Vontade Inabalável, onde ela conta a sua trajetória e também as escolhas de carreira, né, que a levaram a ocupar cargos executivos em empresas e também na área pública, né, no governo federal, no governo do Rio de Janeiro, e também ela esteve onde ela esteve aí à frente da Secretaria da Fazenda e na organização dos Jogos Olímpicos em 2016. E ela também integrou conselhos de administração de grandes empresas como Vale, Petrobras, Pão de Açúcar, Embratel, entre outras organizações. Bom, como vocês ouviram, ela tem muitas histórias para compartilhar aqui com a gente. Então, a partir de agora, a Estela e eu vamos conversar com a conselheira da Igual Saneamento e da Clabin, a Maria Silva Bastos. Maria Silva, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vinda. Nossa, é um prazer enorme estar com vocês, duas meninas, Valores CBN. Muito prazer estar com os ouvintes, os leitores desses dois veículos tão importantes. Obrigada. Nós que agradecemos. Maria Silva, eu quero começar aqui a nossa conversa falando um pouquinho sobre o início da sua trajetória, né? Você conta no seu livro Vontade Inabalável, publicado em 2018, que até a Estela citou, que desde cedo você estava determinada a ter uma vida diferente do que o seu pai queria para você, né? E você chegou até mesmo, essa parte é interessante, a fazer uma greve para poder sair do interior e estudar no Rio de Janeiro. Queria saber de onde veio essa sua determinação e se você tinha alguma pessoa que te inspirava naquela época. Não tinha não, Juliana. Nem eu sei, sabia a resposta para essa pergunta, mas eu realmente sou a filha mais velha. Meu pai era médico, minha mãe é professora de piano, minha mãe está viva, meu pai, infelizmente, já se foi. E eu sou a mais velha, a única mulher de 4 filhos. Uhum. E, cara, eu sempre quis. Nós íamos muito ao Rio de Janeiro. Minha avó, mãe do meu pai, tinha um apartamento no Rio. E eu era fascinada pelo Rio de Janeiro, apaixonada. Eu tinha a ideia de que eu queria ir para lá. Eu queria ir para o Rio de Janeiro, queria estudar no Rio de Janeiro. No interior, em geral, os jovens iam estudar ou em Campos ou em Niterói, que até hoje, no imaginário do interior, é a capital do estado do Rio de Janeiro. Embora, porque teve uma fusão, toda a Sim, coisa que sim. vocês conhecem. Mas, enfim, e o meu pai sempre, eu brinco que ele sempre oscilou durante a vida entre o orgulho e a apreensão, porque a minha carreira acabou se tornando uma coisa tão, assim, tão grande, né? E Aham, que ele sempre estava muito orgulhoso e muito preocupado. aham. Mas eu não sei de onde veio, mas eu sei que eu consegui. Não foi fácil, porque ele realmente não queria. Eu tive que fazer uma greve de não falar com ele durante um mês. Eu já tinha passado no vestibular, ele não queria deixar eu ir para o Rio. Mas fui, e meus irmãos foram também, e acabou que no final eles também foram. E hoje todos moramos no Rio. Eu sou cidadã honorária do Rio de Janeiro. Olha só. Eu tenho um dos títulos que eu mais me orgulho, e sou uma carioca apaixonada pela cidade.
Que legal. Então, no começo, né, da sua carreira aí, a carreira acadêmica era uma coisa que te encantava ali, né? Muito. Você estudou muito, e tal. Conta um pouquinho pra gente. Você estava no pós-doutorado, né? Quando você foi Sim. convidada para atuar pela primeira vez na administração pública, né? O que te fez eh, aceitar o convite? Acho que essa pergunta é muito bacana e ter a oportunidade de escrever esse livro, sabe, Stella? No momento, assim, foi ali saindo do BNDES, pré-pandemia. Então, durante a pandemia, eu era presidente da Goldman, foi um período muito duro para todo mundo, e para um banco de investimento, teve que colocar a operação tudo em casa. Muitos desafios, né? Mas, por outro lado, eu pude, durante 6 meses de quarentena, até entrar no banco, e depois, na própria pandemia, olhar para trás para a minha vida, e jovem ainda, né? Poder realizar essas coisas todas e como a vida foi me levando para caminhos. Eu realmente, quando fui estudar, eu fiz administração pública na Fundação Getúlio Vargas, que era uma graduação muito forte e que você conhecia um pouco de tudo. E a Fundação Getúlio Vargas tinha e tem a Escola de Pós-Graduação em Economia, Uhum. e o Mário Henrique Simonsen estava no governo e voltou para a Fundação Getúlio Vargas e assumiu a diretoria da Escola de Pós-Graduação em Economia. E nós tínhamos professores da EPGE que davam aula na graduação que eu fazia. Eu comecei a me interessar por aquilo e decidi fazer o próprio mestrado, passei, depois fiz doutorado, fiz tese de mestrado, tese de doutorado. Nessa altura, eu posso dizer que eu tinha uma pessoa que eu até hoje admiro muito, que foi o Mário Henrique Simonsen. Eu tive a Uhum. sorte de tê-lo como professor por 4 anos. E é uma pessoa que me mostrou assim, a política pública, talvez pela primeira vez, porque o Simonsen ele era um grande matemático, mas ele tinha uma qualidade incrível de trazer aquela complexidade toda para a vida real. Uhum. E ele tinha acabado de sair do ministério quando ele começou a dar aula para a minha turma, Uhum. e ele trazia muitos exemplos de política econômica, ele escreveu vários livros dando aula para a gente, e aquilo era uma coisa que me encantava, assim, sobremaneira. Então, eu, de fato, queria trabalhar em política econômica aplicada, política pública, e fiz isso durante 7 anos, dei aula durante 7 anos na Uhum. PUC. Eu dava aula na PUC, trabalhava como pesquisadora na Fundação Getúlio Vargas. Comecei um pós-doutorado em economia matemática no IMPA. Dava, Uau! dava aula de econometria no mestrado de economia da PUC, quando a vida, né, essas coisas, plano Collor, e a PUC muito envolvida no plano, e o Eduardo Modiano, que era um grande amigo, indicou a mim, meu marido à época, pai dos meus filhos, Sérgio Verlang, que depois foi diretor do Banco Central, e nos indicou para o Candir, que Uhum. formou a primeira Secretaria de Política Econômica, a Secretaria de Política Econômica, que hoje é tão importante, né? Sim. Já há muitos anos, mas é tão conhecida. Ela foi criada no governo Collor. E eu fiz parte do primeiro time. Uhum. Então, ele convidou o Sérgio para ser o coordenador da área monetária e me convidou para ser coordenadora da área externa. E eu não queria ir de jeito nenhum, porque eu estava dando aula de econometria e fazendo um pós-doutorado. Mas ele quis ir. E eu acabei indo também. E aí, engraçado, porque ele ficou muito pouco tempo e eu fiquei o governo Collor inteiro. Uhum. Sempre achei que ia voltar para a minha vida acadêmica, mas aí a vida foi me levando por outros caminhos. E eu acho legal o negócio, a coisa do livro. Eu tenho filhos jovens, né? A gente, quando é jovem, a gente acha que tomou uma decisão para o resto da vida, né? Uhum. Aham. E é Toda tão. decisão é para sempre, Toda né? decisão é para sempre, e é aquilo que eu estudei, eu vou fazer. Não, mas a vida vai te levando pelos caminhos mais inesperados e estar aberto a essas As oportunidades oportunidades. aparecem, né? E usar um pouco, né? Pensa assim, não pode ser tudo tão racional. Várias das minhas decisões foram muito na emoção. E eu, olhando para trás, escrevendo o livro, nossa, que bom que eu fiz isso tudo. Uhum. Mas você pegou aí o plano Collor, né? Sim, Foi um momento ali, né, que foi um momento, teve um momento aí muito do plano que tenso. foi Não, foi muito. dramático ali, O né? governo todo foi muito dramático, né? Como é que foi para você, assim, que aprendizado, vai, hoje olhando para trás, Muitos, você teve nesse muitos. período aí? Eu fui para o governo assim muito insegura, muito jovem, nunca tinha me exposto dessa forma, já assumindo um cargo de muita importância, era o terceiro nível do ministério, né? Era ministra, o Candir, e essa turma jovem, grandes amigos até hoje, a Mauri Bia foi um dessa época, e muitos outros. E a gente tinha muita responsabilidade. E eu achava aquilo uma coisa desproporcional. Eu tinha muito conhecimento acadêmico, sempre gostei muito de estudar, tinha escrito muitos artigos, participei de muitos congressos, enfim, tinha feito um investimento relevante, então eu sabia muita teoria, mas não sabia a prática. Mas foi bacana, porque eu entendi a importância desse preparo que eu tinha, sabe? Uhum. Eu entrei logo na negociação da dívida externa, na verdade, dos juros atrasados da moratória,
com o embaixador Jório Dauster, querido amigo. E, de repente, eu me vi em Nova York, sentada numa mesa de negociação com os bancos credores. Única mulher, né, só tinha homem. E aquilo foi uma experiência muito fascinante, porque eu conhecia esses temas da vida acadêmica. Acordos com a FMI, a questão da dívida externa, que na década de 80 e início da década de 90 eram coisas extremamente importantes. E que, graças à continuidade de governo, né, nós fizemos a negociação dos juros atrasados, depois no governo Itamar, no governo Fernando Henrique, foi feita a negociação do principal, mas tudo dentro de uma coerência de uma política de Estado. Então, eu aprendi muito sobre a importância, ou realizei a importância da minha formação teórica, disso ser muito relevante para a prática das políticas públicas, da continuidade das políticas através de diferentes governos, uma questão que foi totalmente resolvida. A gente vinha de uns vexames. Você sabe, Estela e Juliana, eu ficava muito, assim, como dizer, quase humilhada, porque toda reunião que começava com os bancos credores, principalmente os alemães e os japoneses, se levantavam antes do início da reunião e faziam uma declaração de repúdio à moratória e de que nós não pagávamos o juro da dívida, que nós tínhamos que pagar. Eu me sentia assim tão, sabe, uma coisa que me atingia profundamente. Mas aprendi também, sabe, uma lição de vida que, para ter poder, não pode ter apego ao poder. Eu vi muitas pessoas se apegando ao poder e assim, saindo de uma forma, eu diria, até desastrosa do governo. E passamos por muitas peripécias até chegar ao impeachment, né? Aí eu já estava de volta ao Rio, no BNDES, com o Modiano. Eu fui a primeira diretora mulher do banco também, naquele momento tão importante, né? Porque o governo Collor, apesar de todas as suas questões, ele deixou uns legados importantíssimos. E um deles é a lei de privatização, o arcabouço que foi montado, que vigora até hoje. É a mesma lei, com ajustes aqui e ali, mas é a mesma lei. E aprendi muito naquele processo, muito, muito. E depois, para não adiantar, mas vamos parar aqui, fui trabalhar numa companhia que tinha acabado de ser privatizada. Né? Boa, vou pegar do ponto que você estava falando do BNDES, né? Como é que foi ir para o BNDES, se nessa época você ficou entre o dilema entre voltar para a academia ou continuar no setor público? Como é que foi isso para você? Olha, a gente estava no... Eu fiquei, como eu disse, o governo Collor inteiro e tinha acontecido o plano Collor 2, com o qual eu não concordava, já não tinha concordado com um, mas aí com dois é que eu não concordava de jeito nenhum. E eu pedi demissão à ministra, na época, né, e ela acabou até saindo, antes até de eu sair, só um mês depois, mas o Eduardo Modiano, que era presidente do BNDES, estava liderando um trabalho incrível no banco, que era exatamente a formação desse arcabouço de privatização, as moedas de privatização, era um trabalho regulatório, gente, é uma coisa incrível. E ele falou, você não vai sair de jeito nenhum, vem trabalhar comigo. E eu gostava muito do Modiano, era um dileto amigo, uma pessoa incrível, um espírito público enorme. E aí eu fui para o BNDES. Eu comecei como assessora dele e logo depois me tornei diretora financeira de planejamento internacional e trabalhei muito nesse arcabouço da privatização, na questão da regulação, porque tinha que conversar com o Banco Central, CVM, Procuradoria da Fazenda. E aí assim, eu adquiri um trânsito, um conhecimento de pessoas do setor público que me foi muito útil, importante, grandes amigos do resto da vida. E você foi depois para a Secretaria da Fazenda, né, do Rio de Janeiro. Isso aí foi. E você ganhou um nome ali, gente. Vou contar, né, para quem não conhece aqui. A gestora de $1 bilhão acumulado no caixa. Conta para gente o que é isso. Como foi? Quando eu terminei ali no BNDES, que foi setembro de 92, né, que teve o impeachment, se não me engano. 92. 92, né? Outubro de 92. Aquilo ali, a gente trabalhou até o último dia. Eu me lembro que eu estava na sala da diretoria do BNDES, sentada com a equipe, trabalhando e assistindo o impeachment na televisão. Uma coisa, a gente realmente trabalhou até o último minuto, uma equipe incrível, que deixou um legado maravilhoso. Mas eu confesso para vocês que, nessa altura, eu já tinha descoberto que eu gostava de ser executiva e que eu achava que eu era melhor como executiva do que eu era como acadêmica. Eu me entendi ali que não tinha mais retorno, sabe? Foi nesse momento, porque quando eu quis sair de Brasília, a minha intenção ainda era voltar. Eu tinha trancado o curso de pós-doutorado, eu ainda dei aula durante 6 meses, voltando de Brasília para dar aula, mas passei enfim, uma outra professora assumiu no meu lugar, mas eu queria voltar. Mas quando eu saí do BNDES, ali era um trabalho muito executivo, diretora, né? Tinha uma equipe enorme, foi muito bom.
E aí eu decidi que eu queria ir para a iniciativa privada. E, de novo, a vida faz essas coisas com você. Eu estava num restaurante no Rio de Janeiro e entrou o César Maia, que eu Uhum. tinha conhecido em Brasília, Aham. Aham. porque o César e o Serra eram Hum. principalmente as duas grandes lideranças de deputados economistas. Sim. Sim, Era a bancada da economia. bancada da economia. E eu conversava muito com eles, tanto na negociação da dívida de acordo com o FMI, e depois na privatização. Então, os conhecia desses contatos do próprio governo. E eu vou resumir a história, que é uma história muito bonita, mas senão amanhã a gente ainda está conversando. Eu encontrei ele num restaurante, eu estava conversando com uma pessoa sobre uma oportunidade no setor privado, e o César falou comigo e pediu para falar comigo depois do almoço, e no próprio restaurante ele me convidou para ser secretário de Fazenda. Ele tinha acabado de ser eleito. Eu fiquei em estado de choque, assim, eu falei, como assim? Como ser secretário de Fazenda? Não sei nem o que é isso. E aí ele Aham. começou a me explicar o que era ali no Uhum. restaurante, porque ele tinha sido secretário de Fazenda do estado do Rio de Janeiro Aham. e tinha Então acabado de ele ser sabia eleito. exatamente. Enfim, e eu fiquei tão encantada com aquele negócio, eu fui conversar com ele no dia seguinte e já estava vendida. Uhum. Aceitei e foi talvez a mais prazerosa experiência que eu tive assim de trabalho, sabe? Você Interessante. trabalhar pela cidade, trabalhar com ele e naquele momento que teve o plano real Agora, no como é que meio. foi para fazer aquele caixa, Maria Silvia? Olha, eu ia falar que foi muito fácil, mas não foi muito fácil. O César Maia realmente foi um prefeito muito transformador. Ele é economista, tinha sido secretário de Fazenda, deputado. Então, ele tinha um conhecimento muito grande. E ele formou um time de pessoas que eu vou te dizer, é assim, era um time impressionante, cara. Porque todos os secretários eram. Ele foi eleito com muita liberdade. Então, ele formou o time que ele quis, de pessoas nas suas áreas. Bom, a Wanda Engel, secretária de Desenvolvimento Social, eram pessoas incríveis nas suas áreas. E a Secretaria de Fazenda foi uma surpresa geral, porque eu não tinha ligação com ele nem com partido nenhum. Então, ele levou uma pessoa. Ele me disse, quando ele me convidou, que ele tinha na cabeça o perfil da pessoa que ele queria. E quando ele entrou no restaurante, ele me viu, ele falou: é ela. Por isso que eu aceitei. Tá? Olha Aham. só, Ó, o Olha só. grau de confiança, né? pra ser. E o César realmente foi uma coisa incrível, porque ele me dedicou, ele me deu um grau de autonomia e de confiança que foi uma coisa extraordinária. Para vocês terem uma ideia, eu era secretária de Fazenda, além de gerir o Tesouro, eu era secretária de Planejamento, essa função terminou e passou para mim. Eu geria o Tesouro, o Orçamento e a Administração Indireta. É como se alguém hoje no governo federal fosse ministro da Fazenda, ministro do Ao mesmo Planejamento tempo. e, ao mesmo tempo, tivesse o controle do caixa e do orçamento de todas as estatais. Era o que eu tinha no Uhum. Rio. Mas só que não era uma coisa de antagonismo, era uma coisa muito harmoniosa com os secretários. A gente se Uhum. integrou de uma tal forma. E aí, quando começou a preparo para o Plano Real, então o César criou a primeira controladoria geral do município, não existia controladoria. Ele colocou em cada secretaria um controlador e um procurador, independentes, mas para ficarem ali assessorando e controlando cada secretaria. Ele era mega, assim, no detalhe, sabe? Fazia uma administração realmente, a gente tinha reunião de equipe, a gente tinha reunião de planejamento. Foi muito prazeroso isso, porque eu sou muito assim. Então, a gente Uhum. teve uma harmonia de trabalho e realmente um grau de confiança que me assustava, porque eu era muito jovem e é uma coisa de muita responsabilidade. E quando começou a URV, nós começamos a conversar como seria a transição para o Plano Real. Uhum. E a gente entendia, quando eu digo a gente, eu e o prefeito, que é economista, né? Ele falou: não, a gente tem que se preparar, porque vai acabar a inflação, o salário real vai ficar na lua, não vai ter mais float bancário, vai ter tarifa, os contratos da prefeitura vão ficar todos superfaturados, nós temos que fazer um enorme trabalho de ajuste na prefeitura. E, cara, a gente fez seminários com todos os secretários das equipes, dizendo o que ia ser o plano real, o que a gente tinha que fazer. E o prefeito determinou que todos os contratos da prefeitura, todos, teriam que ser renegociados antes do plano. E os que a gente não conseguisse renegociar, a gente ia cancelar e licitar de novo. Então, cara, era uma força. A gente sentava com fornecedores, empreiteiros, só de sentar já davam 20%, 30% de desconto. Então, nós fizemos um trabalho de arrumação da casa, Uhum. que já vinha desde o primeiro ano de governo, isso aí foi metade do segundo ano, que, de repente, quando aconteceu o plano e deu certo, a gente ficou com um caixa imenso, imenso, porque a casa estava, de fato, muito arrumada e a gente se preparou, a gente não deixou margem para... Uhum. Então, as negociações salariais todas já estavam
tirando o componente inflacionário, os contratos, sabe? Aquela arrumação de Entendi. casa Uhum. super bacana. E aí, eu- houve a ideia que me foi dada pelo Armínio, eu tenho que dar o nome de quem deu a ideia. Eu falava muito com o Armínio, ele trabalhava no mercado financeiro, a gente é mais ou menos da mesma idade, da mesma turma que estudou economia. E o Armínio falou, Maria Silvia, vocês precisam emitir um bônus no exterior. Eu falei, Armínio, como emitir um bônus no exterior? Bom, resumo da história. Eu conversei Aham. com o prefeito e ele falou, pode ser, vamos fazer, vamos ver. Isso foi um projeto transformador, por quê? Porque para emitir o bônus que a gente emitiu, nós fizemos uma auditoria externa da Prefeitura do Rio, a gente contratou uma auditoria externa, fizemos o rating da cidade, com as Uhum. 3 grandes, a Duff Phelps, a Moody's e a Standard Poor's, e lançamos o bônus. Mas o mais bacana foi a preparação. A Aham. gente foi o primeiro ente no Brasil que colocou as contas do Tesouro na internet. Então, você fez uma arrumação de casa, sabe? Que culminou no lançamento do bônus, que foi no ano que eu saí para ir para a CSN. Eu estava Aham. grávida. O bônus foi emitido, foi pago e sem aval da União. Uau. Incrível. Bom, CSN, né? É. O novo capítulo aí da. Ó, vocês já viram que a Maria Silvia tem história, hein, Eu gente? tenho. Tem. E nessa época você estava grávida, né? Sim. Também teve outros problemas pessoais. Como é que foi para você conciliar a sua vida profissional com esses momentos mais difíceis aí da sua vida pessoal? A gente tá falando aí de 96, né? Nós É. estamos falando em 96. Eu saí no último ano de governo com muita pena da prefeitura. Ali foi um momento assim de que a minha vida tinha várias alternativas, não havia reeleição. Eu cheguei a me filiar ao PFL para ser candidata da sucessão do prefeito César Maia. Fiquei grávida. O Benjamin Steinbrück apareceu na minha vida, me convidando para ir para a CSN, e um dos meus irmãos estava com AIDS. Uhum. E eu não sabia o que fazer. Eu fiquei literalmente num deadlock, assim, sabe? Quando você não Aham. consegue se mexer. Sim. Foi tudo. Eu adorava o trabalho que eu fazia, o negócio da CSN parecia interessantíssimo. Eu nunca tinha trabalhado em iniciativa privada, eu me achava muito jovem para me candidatar, porque eu não tinha experiência privada, eu não conseguia decidir por causa do meu irmão. E só depois do falecimento dele, de um tranco que o Benjamin me deu, que falou: ou vem, ou não vai dar tempo. Eu já estava grávida de 4 meses, de gêmeos. Ou vai nascer no meio do Ele falou: caminho. não, você tem que ir para organizar tudo, para poder ter os filhos e poder voltar, né? Aham. Então, foi em 96, eu parti para a minha primeira grande experiência privada na CSN. E os seus filhos nasceram, eu me lembro que na época, né, o pessoal comentou, você teve que voltar, você voltou super rápido. 28 dias. 28 dias. E teve muitas mulheres que criticaram, você sabe Muito. disso e tal. Como é que você vê hoje, Maria Silvia? Isso foi lá naquela época. A questão da maternidade, a questão do trabalho. Você acha que a gente evoluiu nesse sentido? Você hoje observando ali como as mulheres têm lidado com suas empresas? Eu acho que sim, mas eu queria voltar no verbo que você usou. Você teve que voltar mais cedo. Eu não tive, tá? Eu quis. Tá. Que faz uma enorme diferença. Então, essas críticas que eu tive, Aham. entendo, porque achavam que eu estava prestando um desserviço à causa feminina por não estar na licença maternidade, mas eu quis. Foi assim, quando eu fui para a CSN, já era o plano, a empresa estava no meio de um imenso turnaround, eu jamais conseguiria ficar em casa 4 meses no meio desse processo. Então, não teve ninguém botando uma faca no pescoço para voltar para fazer, foi o meu livre-arbítrio, que eu acho que sempre deve existir em qualquer circunstância. Eu acho que a legislação é importantíssima, ela protege as pessoas que não têm, como eu tinha na época, né, uma alavancagem para dizer vou, não vou, quero, não quero. Eu tinha um poder de decisão. Uhum. Eu estava num patamar que eu podia optar por sim ou por não, mas foi a minha vontade. Então, eu acho que hoje ainda é difícil, tá, Estela? Eu vejo, Juliana, é impressionante, porque ainda tem muito discurso, eu ainda me defronto com situações estranhas e bizarras, mesmo nessa altura da minha vida, da minha carreira, e eu sei que não é fácil. Então, isso é uma coisa cotidiana, é uma luta, é uma mudança de cultura, né? Não é, eu não gosto da palavra luta. Acho que é um processo de mudança cultural e eu acho que ele está sendo acelerado porque as gerações jovens não aceitam mais isso. Uhum. Uhum. Eu tenho um casal de gêmeos, né? Minha filha é mega ativista. E eu, assim, me renovo através dela. Meu filho também, mas ela é assim, uma pessoa que é bacana e é muito. Eu não consigo ver a minha filha trabalhando num lugar que não trate pessoas de formas diferentes, não é nem mulheres, é pessoas, né? Que tenha desigualdades, que não seja comprometida com o propósito, com a causa ambiental, com o país, com o mundo. Isso é tão bacana.
Então, Eu eu acho acho que a que hoje, mudança né, é mandatória e a está sendo acelerada por isso. hoje as meninas mais jovens, né, as executivas, elas inclusive muita gente dessa nova geração, às vezes, não quer ir para cargo de liderança justamente porque é aquele momento em que está querendo quer dizer, hoje você tem espaço para várias decisões, E né, tem outra eu coisa acho. também, é aquela coisa que eu ouvia na minha época, eu nem tive isso, eu agradeço no meu livro as pessoas que trabalhavam comigo, uma ainda trabalha até hoje, que me permitiram fazer tudo isso. Eu contava com uma rede de apoio de pessoas que trabalhavam comigo, que viraram avó dos meus filhos, mãe, dois dos meus filhos. Se falava assim, ah, mas o marido dela ajuda. Eu falei, gente, como ajuda? Hoje em dia a palavra é divide. Sim. Então, hoje Faz parte. os homens têm licença paternidade. Sabe que outro dia eu Isso. fiquei até comovida? Eu cheguei no meu prédio, aí estava um rapaz substituindo o porteiro à noite. Eu falei assim, cadê o fulano? Ele falou assim, não, ele está em licença paternidade. Olha só. Gente, eu achei isso tão lindo, Legal. né? No prédio, meu porteiro está em licença paternidade. Olha, quem ouviu falar disso há 4 anos atrás? Uhum. Aham. Então, os dois têm filhos. Você sabe que eu tenho amigos que tiveram filhos na mesma época que eu, e eu me lembro de um episódio que eles falaram assim, Maria Silvia, você está aqui, estava numa reunião comigo na CCN, mas você não se sente culpada de estar aqui? Eu respondi para ele, por quê? Você está se sentindo? Aí ele tinha tido filho com É. um mês diferente de mim. Você está se sentindo? Eu não estou me sentindo culpada de nada. Então, isso é uma coisa que eu sempre Aham. tive essa cabeça também, como você perguntou, não sei o que tinha o drive. Aham. Nunca tive culpa. Nunca entendi ter culpa. Para mim, gente, eu estou trabalhando, estudando. Claro, meus filhos sentiam falta, me viam na televisão. Vou contar uma coisa engraçada. Hum, Aham. Na época, eu estava na CSN, eu usava um cabelo Joãozinho. hum. E a Fátima Bernardes era a apresentadora do Jornal Nacional e usava um cabelo Também. Joãozinho. E eu sou completamente diferente dela. Ela é muito mais alta que eu e tudo, mas a gente tinha uma semelhança. A minha filha chorava achando que era eu. Mamãe tá na televisão, mãe. Pequenininha. Até hoje ela Contar fala pra isso. Fátima Mãe, Bernardes. você lembra? Eu acho que eu até já contei isso pra Fátima. A Fátima teve trigêmeos, né? Logo Sim. depois de mim. Sim. Ela falava, mãe, você lembra que eu chorava olhando pro jornal, não achando que você tava lá? Ai, Muito meu bom, Deus. muito Lá na, bom. na CSN, você conta que teve que empreender em uma transformação cultural Sim. porque era uma empresa extremamente formal e hierarquizada, né? Além disso, a empresa era quase toda masculina e tem um episódio aqui muito interessante, queria que até você falasse um pouquinho, que quando você já era presidente, uma das suas ideias foi recortar um papel em forma de saia e grudar na porta de um dos banheiros, inaugurando assim o primeiro banheiro feminino, né? Como é que foi ter que se impor como mulher nesse contexto? Gente, esse case da CSN realmente é uma coisa assim, quanto mais eu penso, mais. Primeiro, eu estou vindo de um evento agora que eu falei, eu tenho que dar um tributo ao Benjamin, que me fizeram a pergunta sobre a CSN, o Benjamin Steinbrück, que é muita ousadia, em 1996, levar uma mulher jovem, não engenheira, grávida, para uma siderúrgica. É muito É vanguarda. muita ousadia. E olha, não é por nada, não deu certo, tá? Porque a empresa estava precisando desse olhar, sabe? Ela era realmente uma empresa muito dura. Eu cheguei num ponto de intimidade com as pessoas que o chão de fábrica que eu mais adorava, meu dia de felicidade era vestir o uniforme e ir para a usina. Conversar de igual para igual. E eles me chamavam de você e chamavam o supervisor de senhor. Uma coisa que nunca existiu lá dentro. Quando eu entrei na CSN, eu pedi a opinião das pessoas numa reunião, as pessoas não falavam. Então era tudo muito rígido. Eu podia falar se o chefe deixar só. E a gente foi quebrando isso, diminuindo os níveis hierárquicos. Eu trabalhei com uma craque no jornalismo, a Marisa Luvan, foi minha assessora de imprensa a vida inteira. Né? A gente criou uma conversa com a presidente. Nossa, foi transformador. Era um encontro na usina, que as pessoas se inscreviam online, era praticamente todo mundo homem, a empresa tinha menos de 1% de mulheres. E eu ia de uniforme, normal, agenda livre, podia me perguntar o que quisesse. A única coisa que não podia era ter chefe nenhum, era só o chão de fábrica. Então, era eu, eles, Aham. assessora de RH, assessor de comunicação, mas ninguém. Gente, isso virou um negócio, assim. Passaram a me contar coisas. O que eu aprendi sobre a vida real dentro da empresa. Teve coisa que você Não, teve tirou coisa. ideia dali para colocar em O prática? concurso de uniformes foi uma, mudar o Foi. uniforme. E a forma que as pessoas eram demitidas. Olha que coisa cruel. Os funcionários disseram que, na hora da demissão, ninguém chegava e falava com eles que ia ser demitido. Ele chegava para trabalhar, o cartão de ponto dele não estava no lugar, então ele sabia que ele tinha sido mandado embora. Não, eu fiquei tão chocada com a falta de
tudo, né? Uhum. Que é a hora que a pessoa mais precisa de um reconhecimento. Mas, enfim, então foi um negócio muito transformador. Eu criei elos com a comunidade, o prefeito, trabalhava com ele. Nossa, foi muito bacana, foi um período incrível. E essa história que você falou, só vou ter que contar rapidamente, é que tem uma escola técnica em Volta Redonda, a Escola Técnica Pandiaca Lógeras, que formava meninas e meninos para trabalharem na CSN. Era aquele trabalho de vida inteira, a pessoa entrava na CSN, se aposentava pelo fundo de pensão e tal. Enfim, vida muito estatal. Mas o fato é que quando elas se formavam, os meninos iam trabalhar na área operacional e elas não. Ficavam no administrativo, no periférico, e eu recebia um grupo de alunas que falavam, olha, a gente tem o mesmo curso, a gente quer trabalhar na usina, a gente quer trabalhar no chão de fábrica. E aí, puxa daqui, eu comecei a chamar, mas por que não? Ah, não, porque tem uma legislação do Ministério do Trabalho que diz... Gente, uma coisa que eu aprendi nessa minha vida, a minha primeira passagem por Brasília, essa lição me serviu para a vida inteira. As pessoas chutam, e as pessoas inventam, e vira verdade. Não, é verdade, tem um regulamento, tem uma lei. Eu falei, traz a lei, traz o regulamento. Não, foi indo, não sobrou nada. Nada era verdade. Não podia trabalhar de noite, não podia trabalhar, não tinha nada disso. Aí, no final, o último argumento que me deram é, mas só tem banheiro masculino dentro da usina. Eu falei, ah, é? Me dá uma folha de papel. Aí recortei uma saia. Falei, vamos inaugurar o primeiro banheiro feminino da usina. Pum. E as meninas passaram a entrar. As técnicas, né? Que podiam, queriam. E isso foi uma transformação na usina, sabe? Porque o ambiente melhorou, a convivência melhorou. Os homens que reagiram muito a isso no início passaram aí mais bem arrumados, a tomar cuidado com o que falavam. Teve uma transformação no ambiente de trabalho. Agora, teve conta do uniforme, porque é bacana também, Esse é lindo, né? esse é um case incrível. Falo, só uma mulher para ter essa ideia. Eu comecei a perceber nessas caminhadas na usina, a CSN, quando foi privatizada, ela era uma companhia que estava quebrada. O leilão da CSN ficou aberto, leilão de privatização, por um mês, porque não chegou ao preço mínimo. É que pode, né? Nossa. Essa potência que é essa companhia. E as pessoas trabalhavam, houve muita perda de autoestima com a privatização. Por quê? A CSN era um grande símbolo da industrialização brasileira, uma empresa com uma cultura muito forte. A cidade de Volta Redonda foi criada no entorno da usina, e a cidade e a CSN viviam uma relação umbilical, que foi muito difícil de lidar. Eu tive muita sorte que o prefeito Neto, que é o atual prefeito de novo, tinha acabado de ser eleito e é um excelente gestor. E a gente fez uma dupla, assim, acho que foi muito proveitosa e foi uma sorte, sabe? Para conseguir fazer essa separação, porque a CSN pagava a conta de energia elétrica da cidade, coisas que não podiam continuar, né? Que realmente eram muito difíceis. Mas eu até já perdi o fio da meada, porque uniforme. Não, pois é. Aí os uniformes da CSN, eles eram doados, quando já estavam velhos, sem nenhuma política de doação. Então, na Feira Livre, se usava os uniformes, os garis usavam o uniforme. Então, havia uma falta de pertencimento da companhia, e era tudo muito, para usar um termo bem, muito esmulambado, sabe? Eu vi os funcionários trabalhando barbudos, uns uniformes velhos. Aí eu falei, cara, a gente tem que melhorar a autoestima dessas pessoas, vou fazer um concurso de uniformes. Eu cheguei no conselho de administração com essa ideia. Eu vou contar que também, hoje eu estou falando muito do Benjamin. A reação dele falou assim, você quer colocar rendinha nos uniformes dos funcionários? Uniforme é um equipamento de proteção. Eu falei, eu não quero colocar rendinhas, eu quero que o nosso funcionário se sinta bem usando o nosso uniforme. Gente, foi tão legal. A gente contratou a Glorinha Calil, que organizou um concurso de uniforme, tipo Regina Martelli, só gente bacana. E nós chamamos, né, para visitas técnicas na usina, ficaram 3 finalistas, nós fizemos os uniformes, aí tinha o uniforme administrativo, o uniforme da usina, é o uniforme que eu usado até hoje, né? Um uniforme bacanérrimo, muito legal, e montamos passarelas dentro da usina, os funcionários se inscreveram como modelos voluntários, nós fizemos uma grande noite de desfiles, e os funcionários escolheram por votação eletrônica o uniforme vencedor. Aí fizemos uma lojinha na CSN, além dos uniformes que eles tinham, a gente ainda fez uma lojinha para vender acessórios. Isso virou um grande case de RH, que eu não enxergava o tamanho desse negócio, porque isso puxou tantas outras coisas, sabe? Tantas outras coisas, a política dos próprios uniformes, questões relacionadas a recursos humanos que estavam por trás disso, e foi indo um novelo, e realmente a companhia mudou.
todo mundo ia trabalhar bem penteado, bem barbeado, uniforme. Eu só ia de uniforme, os diretores usavam uniforme. Virou um motivo de orgulho. Então, virou um case. O estilista mineiro que ganhou esse concurso se especializou em uniformes industriais, escreveu um livro. Olha aí, foi bom para todo mundo. Foi bom para todo mundo. Teve muita mídia espontânea, muita. A Marisa Loban fez um book para mim que eu tenho guardado Aham. desse case. E foi muito prazeroso, sabe? Porque você se permitir um olhar de pessoa. Eu olhei para aquilo e falei, cara, isso não está bom. As pessoas estão trabalhando assim, desanimadas. E foi um tchá, um grande case de RH. Agora, você já contou aqui em vários momentos o poder, né? Você falou do prefeito que te ajudou, o poder dessas conexões, né? A gente sabe que hoje, mais do que nunca, a gente fala muito sobre essas conexões. Você é uma pessoa que já via isso, né, desde o começo, como as conexões você vai conseguindo, né, os seus objetivos ali. Hoje a gente fala muito sobre o networking feminino, essas outros tipos de conexões. Como é que você se vê no meio disso tudo aí? O que você pensa sobre isso, Maria Silvia? É tudo tão vasto, né? Às vezes um pouco cansativo. Mas eu acho que networking é fundamental, mesmo quando não se chamava networking ainda, né? As pessoas, eu falo muito isso para meus filhos, eles já ficam assim, já lá vem ela com a mesma frase. Eu falo, meu filho, a vida é uma via de duas mãos, né? Você faz hoje, você recebe amanhã, você ajuda hoje, você é ajudado amanhã. Então, é muito bonito quando você olha assim. Eu comecei realmente muito cedo e assumi posições relevantes muito cedo e sempre teve pessoas importantes e times muito importantes e pessoas que você conhece num contexto que depois num contexto completamente diferente vão ser importantíssimos para alguma questão. Nossa, isso na minha vida, porque não são departamentos estanques. E o seu conhecimento, a sua formação, você estudou tanto, o que isso serviu na vida? Me serviu para caramba, para eu entender coisas que eu não conseguiria entender, para eu chamar pessoas que eu não conheceria se eu não tivesse estado nesses mundos. Então, esse nome networking, às vezes, é um pouco meio, né, pedante, Uhum. mas você trocar é muito, muito, muito importante, porque ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Eu fui para a CSN, eu não entendi o que as pessoas falavam. Eu não entendi o que as pessoas falavam, porque todo setor tem as suas siglas, né? Eu agora entrei no Conselho de Administração da Klabin e estou aprendendo as siglas do setor. São muito, cada setor tem as suas siglas. Eu ia para lá para Volta Redonda, ficava desesperada, que eu não conseguia entender. Mas, cara, eu consegui montar um time de pessoas que eu confiava muito e que conheciam muito e que me foram trilhando esse caminho comigo. E eu tinha o discernimento suficiente para, na hora de tomar as decisões, juntar as opiniões e tomar a decisão, encaminhar uma decisão para o Conselho de Administração. Então, time, conhecimento, saber procurar as pessoas certas é fundamental. Até pegando um gancho aí dessa questão que você falou dos times, equipes e tal. Você, como gestora ali, como é que você escolhia as pessoas para estar no seu time? O que te chama atenção no talento? O que você, né? Como é que você escolhe ali? Isso também é uma coisa interessante, Stella. Quando você fala isso, eu me lembro de novo do prefeito César Maia. O César realmente foi uma pessoa muito importante assim, na minha vida profissional. Talvez ele nem saiba quanto. Eu falo isso no livro. Porque uma vez ele falou para mim, aspas, me usava muito para falar, para comunicar. Por quê? Porque na época que eu era secretária de Fazenda, o rádio era realmente um veículo, uma cidade, né? Secretaria de Fazenda. Gente, eu vivia no rádio. Amava. Todos os taxistas do Rio de Janeiro me conheciam. Era uma coisa. Porque é um veículo de comunicação muito popular, né? E ele logo percebeu que eu tinha essa. Que eu não sabia que eu tinha também essa facilidade. De comunicação. E de comunicação, e de falar, que é uma coisa que eu sempre prestei muita atenção no Simonsen, é falar simples. Falar o que as pessoas entendem. Porque o Simonsen era um cara que sabia matemática de um PhD e conseguia traduzir aquilo numa coisa prática. Então, eu prestava muita atenção de falar como as pessoas poderiam me entender. É muito legal. E uma coisa que ele me disse também durante esse segundo, ele falou, Maria Silvia, você é uma pessoa que é muito boa com pessoas e com equipes. É uma coisa meio instintiva, sabia? Eu errei pouco na minha vida ao escolher times. Eu sempre tive muita intuição, assim, de... Às vezes que eu errei foi quando eu precisava muito contratar alguém, a minha intuição me dizia, não é, não é, não é, mas eu preciso, aí eu levava e não era. Mas eu tive... E nunca fui de contratar muitas pessoas nos lugares que eu fui, eu sempre trabalhei muito com os times da casa, o que
sempre me ajudou muito também, que eu passei a fazer parte, sabe? Uhum. Passei a fazer parte. Eu não sou aquela que veio, não. Ela veio para integrar, veio para ficar. Claro, trazia 1, 2, 3 pessoas. A Marisa é uma pessoa que trabalhou comigo boa parte da minha vida, assessoria de Mas o que imprensa. que dá match ali? O que dá match? Vou te falar uma palavra que na época eu não sabia É. também: diversidade. O ousado com o conservador, o analítico com o inspirador. Montar uma equipe com todo mundo diferente. É porque o que adianta? Olhares O que diferentes. adianta? Todo mundo estudou administração, todo mundo tem a mesma idade, todo mundo nasceu em Ipanema, todo mundo pensa igual. Sim. Meus times sempre foram muito diversos. Um PhD em economia e matemática, junto com a diretora de RH, que sabe negociar com o sindicato, que senta, mas ele faz a planilha, porque ele faz milhões de modelos matemáticos para subsidiar aquele negócio. Aí um controle, eu sempre trabalhei privilegiando muito as áreas de controle, auditoria e jurídico, sempre. Todo mundo fala, você trabalhou tanto no setor público, você deve estar cheio de processo. Eu nunca tive um processo, nunca. Porque eu sempre prestei muita atenção na parte regulatória, no jurídico, no controle, na auditoria. E as pessoas se sentirem valorizadas, sabem que vão ser ouvidas, cara, elas dão o seu melhor também. E muitas vezes também eu fazia o contrário, porque eu também detesto ouvir, é impossível. Eu chegava e falava assim, eu vou fazer. Deem um jeito de tornar isso legal, possível, regulado, controlável. Sentem-se e me tragam uma solução, porque eu vou fazer. Então, deem um jeito. Eu também não me deixava de, não pode. Não, não é assim. Vai ter que, vai Até exaurir o isso, último até recurso o tem último que provar. recurso vai ter que provar. Não pode. Falando um pouquinho agora do seu momento atual, né? Você saiu da posição de executiva e agora você é conselheira, né? Quais são as principais dificuldades e o que muda no seu olhar sobre o negócio? Olha, eu comecei com conselhos muito cedo, né? Então, eu estar em conselhos agora, eu apenas optei por não continuar na vida executiva. Uhum. E foi depois da pandemia, eu perdi um outro irmão, precocemente, meu irmão caçula. Teve a pandemia, tanta coisa, e eu falei, pô, tá na hora de ter algumas outras prioridades, porque eu quero morrer trabalhando, tá? Eu amo trabalhar, assim, me define. Se tem uma coisa, não é trabalhar por trabalhar, é transformar, é ser capaz de ter algum impacto. É uma coisa que me dá um prazer enorme. Não tem nada a ver com dinheiro, não tem a ver com realmente fazer o que a gente pode para mudar a realidade. Mas eu comecei muito cedo em conselho. Meu primeiro conselho, eu acho que eu tinha 37 ou 38 anos. Uhum. Souza Cruz, Vale, Petrobras, e aí fui. Eu já Sim. participei de mais de 20 conselhos. Então, Vamos lá. Então, dá um conselho, né? mas eu vou te responder. Para quem quer virar conselheiro ou conselheira, quem está começando, né? Sim. Como você nessa carreira, né? Olha, eu acho que eu tenho e muitas outras pessoas têm isso também, eu tenho um ativo que é muito bom para estar em conselho de administração, é que eu tenho experiência grande de conselheira e tenho experiência grande como executiva. Uhum. Então, eu consigo olhar sob 2 ângulos. Eu consigo sentar na cadeira do executivo e entender a dificuldade, às vezes, de comunicação, de administrar um grupo de controle, de administrar uma empresa pulverizada, de se relacionar com o mercado. E entendo do lado do conselho de administração que muitas vezes as pessoas não têm experiência executiva, também se situarem de uma forma que não entendem o lado de lá ou precisam de uma ponte. Eu acho que é um plus você ter sido executivo e ser conselheiro de administração. Então, não quer dizer que você não possa ser um conselheiro de administração sem nunca ter sido executivo. Óbvio que pode. Mas estou falando, eu acho que é um adicional. Para quem quer ser conselheiro, eu acho que tem que começar pequeno, fazer cursos, tudo isso, ter formação. Mas o meu conselho básico para quem quer ser conselheiro de administração o principal papel do conselheiro são 2 coisas. Primeiro, você defende o interesse da empresa. Tá? Eu vejo até grandes empresas, e às vezes empresas estatais, que falam, não, os nossos conselheiros vão defender o nosso interesse. Gente, isso inclusive é ilegal. Conselheiros de administração e executivos, por lei das SA, você defende o interesse da empresa. Então, você estar alinhado ao interesse da empresa já soluciona quase todos os problemas. Quando você tem que tomar uma decisão, você tem que ver o que é melhor para a empresa. E um papel extremamente importante do conselheiro é perguntar. Perguntar.
perguntar. Às vezes parece, eu quando comecei a carreira de conselheira, jovem, mulher, todo mundo homem, eu fui a primeira mulher em todos os conselhos que eu participei, eu ficava assim, às vezes, pensando, será que essa é a minha pergunta é importante? Será que eu pergunto? Aí, quando eu estava pensando que ia perguntar, alguém fazia a pergunta. Eu ficava danada. Falei, por que você não perguntou? Por que você não falou? Eu fui perdendo essa síndrome ao longo do tempo. Falei, agora eu não tenho filtro. Pensei, achei relevante, pá. E olha, é muito legal, porque muitas vezes você não conhecer o negócio, você consegue. Foi muito assim na CSN Tem comigo. um olhar diferente. Você fazia uma pergunta que ninguém se pergunta mais, porque a pessoa está lá há 20 anos, a pessoa entrou lá e fez a carreira a vida inteira, ela deixou de se perguntar. Eu fiz muito isso na CSN, mas por que faz isso? Não, porque a vida inteira a gente fez, mas não, a vida inteira você fez, mas por quê? Não, mas, e aí, não, entendeu? Esse questionamento, essa tirar da zona de conforto, esse papel de perguntar, inquirir, pedir esclarecimento, achar que não está suficiente. Isso é um papel extremamente importante, porque age no interesse da empresa. Uhum. Bom, tem um outro capítulo da sua história muito interessante que você atuou ali nas Olimpíadas, né? Maravilhoso. E o que você tirou ali de aprendizado e o que você pegou de lá e que ainda você leva na sua carreira? Esse foi outro momento dramático da minha vida, né? Porque eu estava casada com o Rodolfo Fernandes, que vocês conheceram, e o Rodolfo já estava morrendo, e o Eduardo Paes, que eu conhecia do primeiro governo César Maia, que ele foi prefeitinho da Barra de Jacarepaguá, eu era secretária de Fazenda, nós somos amigos há mais de 30 anos. Lá no meu pé, queria que eu fosse com ele trabalhar para as Olimpíadas, e eu estava na Icatu. E eu acabei entrando nas Olimpíadas dia 5 de agosto de 2011, e o Rodolfo faleceu dia 27, agora há 13 anos. E lá fui eu para as Olimpíadas, que foi ótimo, porque eu me atolei no trabalho. Então, e foi uma coisa assim. Primeiro, eu amo esportes, tá? E trabalhar na cidade, e trabalhar com o Eduardo Paes, que é um gestor público, uma pessoa incrível. No primeiro governo César Maia, foi a primeira candidatura do Rio às Olimpíadas. Eu era secretária de Fazenda, eu participei da primeira candidatura, que Barcelona ganhou. E eu acreditava genuinamente que a gente ia ganhar, fiquei tristíssima. Então, quando o Rio ganhou a candidatura, foi um negócio assim incrível, né? E ele me chamou, eu acabei indo, e foi um trabalho, porque o meu trabalho era um trabalho de PMO, Project Management. Eu era o hub dos projetos da prefeitura e a interface com o governo do estado, com o governo federal e com o Comitê Olímpico e o comitê organizador. É um negócio de doido, né? Um negócio de doido. É uma coisa de doido. Só que eu, assim, é uma coisa que eu já sabia e eu exercitei no limite. Eu adoro trabalhar sob pressão. Eu sou uma pessoa que cresço na diversidade, sabe? Quando as pessoas eu cresço, eu adoro trabalhar com prazo, entrega. Então, a minha sala era um manancial de cronogramas, era cronograma para todo lado. Eu falava, gente, que a gente sabe, o Comitê Olímpico falava isso para a gente, olha, trabalhem, porque as Olimpíadas vão acontecer no dia. Não tem jeito, vocês têm que fazer. Não tem depois de amanhã, Não né? tem depois de amanhã. Né? E o prefeito ali naquele... Então, foi assim, um trabalho que eu aprendi muito de ângulos que eu não conhecia, porque eu passei um mês em Londres com um time, como observadora das Olimpíadas de Londres. Eu já tinha ido às Olimpíadas de Sydney. Então, eu aprendi muito sobre logística, transporte, infraestrutura, obra, coisas que eu nunca... Na CSN eu fiz obra, fiz manutenção, mas assim, um ângulo de urbanismo, para vocês terem ideia como as coisas vão se concatenando na vida. Né? Quando eu estava na CSN, e ela foi privatizada, a CSN era uma grande poluidora no Rio Paraíba do Sul. E logo que a empresa foi privatizada, ela começou a ser autuada. Quando era estatal, ninguém estava nem aí. Privatizou, multa. E a gente fez um enorme programa de despoluição, e eu passei a estudar o tema. E, na época, a gente contratou a Fundação Brasileira do Desenvolvimento Sustentável, do Israel Clabin, para fazer um mapeamento de todas as fontes de poluição da bacia do Paraíba do Sul. Foi o ano que foi criada a ANA, a Agência Nacional de Águas, do Gerson Kelman, que era o presidente, meu querido amigo. E a ANA começou a sua regulação pela bacia do Paraíba do Sul. E a CSN fez esse levantamento, e para mim, eu nunca tinha lidado com essa questão. Além da poluição industrial, a questão do saneamento, lixo e esgoto, os dois juntos, era a maior fonte poluidora da bacia do Paraíba do Sul. Aquilo foi um choque para mim, né? Porque eu tinha a cabeça da poluição industrial, não conhecia isso.
fecha o pano, vai para as Olimpíadas, Baía de Guanabara. Toda aquela polêmica mega, com toda a razão. O governo do Estado, que era o responsável, não conseguiu cumprir absolutamente nada sobre a Baía de Guanabara. Foi uma enorme frustração. A gente, graças a Deus, conseguimos fazer os campeonatos de vela, as competições de vela, né? Foi feito lá uma coisa de estrutura de saneamento em volta ali da Marina da Glória. Enfim, conseguimos fazer, mas o grande projeto, que hoje eu entendo até não conseguiria ser feito, que é uma coisa longa, mas poderia ter melhorado muito. E quando eu fui para o BNDES, como presidente do BNDES, no meu discurso de posse, eu disse que a grande prioridade da minha gestão no BNDES seria o saneamento. Que nós íamos estruturar project management para as concessões de saneamento. Que durante o período que eu estava lá, a gente começou a discutir o marco regulatório. A Natália Marcassa, que depois foi para o Ministério da Infraestrutura com o atual governador, ela era da Casa Civil do Temer, ela que começou a coordenar essa discussão do marco regulatório, que o presidente Temer incluiu no PPI, quando eu mostrei para ele o projeto de saneamento. Eu falei, presidente, o senhor tem na mão um tema que pode ser como um plano real do ponto de vista de inclusão das pessoas. Sim. Porque quem é mais afetado pela inflação eram as pessoas de menor poder aquisitivo, quem é mais afetado pela ausência de saneamento são as pessoas de menor poder aquisitivo. E ele comprou aquela ideia total, incluiu no PPI. É incrível, né? A SEDAI, hoje eu estou na Iguá Saneamento, é uma das concessionárias. A formatação do leilão da SEDAI foi feita ainda enquanto eu estava no banco, pela equipe da Marilene, né? O Gerson ajudou muito, a gente discutiu muito com muita gente, a Marilene Ramos, que é especialista, eu levei-a para trabalhar no BNDES, convidei para ser diretora de infraestrutura, por causa, principalmente, do conhecimento dela de infraestrutura. Mas você vê como as coisas vão se casando, né? Lá são as conexões, né? Aí, cara, aí você tem a oportunidade de ir para um banco que tem o poder de fazer tudo isso. E quando eu olho hoje e vejo tudo que está acontecendo, é tão transformador, é tão incrível. Muito bacana. É guardando, né, na sua caixinha ali, né? As histórias e caixinha de conexões, né? Conexões. Agora, Maria Silvia, a gente vê, né, hoje, né, você falou bastante dessa questão do saneamento, a questão climática hoje é um grande tema. Sim. O ESG, né, que a gente fala tanto. Como é que você tem acompanhado isso tudo? E assim, o que você acha que as coisas estão realmente mais no discurso do que na prática, ou a gente já está, principalmente do lado, né, da iniciativa privada também? Como é que você tem visto isso aí? Olha, eu acho que tem muito discurso. Me incomoda um pouco tanta sopa de letrinha. Mas vou voltar à mesma coisa que eu disse antes. Essa agenda também, os jovens não tolerariam mais trabalhar em empresas que têm esse tipo de destruição. Então, o mercado não aceita, o mercado consumidor jovem e futuro não aceita mais que teste produto em animais, que você não faça o tracking, se tem trabalho de criança, se veio de desflorestamento. O mundo mudou e isso empurra as empresas para mudarem, queiram elas ou não queiram. Então, acho que tem muito discurso, assim como tem também na questão de gênero. Mas as coisas estão mudando e, gente, o planeta está dando todos os sinais para a gente. Né? Semana saiu o Pacto Econômico pela Natureza, que foi assinado por um grupo de pessoas, eu estou nesse grupo de pessoas. A sociedade civil vem se colocando, isso é uma coisa nova no Brasil. Nos últimos anos, esse assim, para mim, é um dos grandes diferenciais que a gente está vivendo. Pela primeira vez eu estou vendo as lideranças que têm voz, usando a sua voz, né, pela democracia, pelo saneamento. Lembra que quase o marco do saneamento foi destruído no início desse governo, com aqueles decretos que praticamente inviabilizavam os investimentos em saneamento. E houve aquele movimento de defesa muito forte. Por quê? Porque a sociedade brasileira conheceu a vergonha dos números, que não conhecia. Então, se apoderou desse assunto e quem tem voz está falando pelos que não têm voz. Eu sou muito otimista com todas essas agendas. O que eu acho é que a gente precisa andar mais rápido. Tá? Então, eleição americana, como é que vai ser? A Europa está andando num caminho mais rápido, mas vai funcionar? Consegue exportar esses conceitos? Eu acho que o Brasil está atrasado. Eu acho que a gente não tem um mercado de carbono que funciona. Acho que falta um planejamento mais estruturado de como a gente pretende levar essa bioeconomia para frente, como a gente pode se aproveitar desse ativo todo, como gerar emprego sustentável para pessoas que hoje precisam usar desmatamento, pesca ilegal,
para sobreviver. Né? Ter mecanismo que realmente transforme essas intenções em realidade, e rápido. Porque eu acho que os sinais estão todos aí, estão cada vez mais evidentes. Né? Uhum. Bom, a conversa tá ótima, né, Estela? Mas, Ixi, já infelizmente, foi, olha, a gente foi tem que rápido. A gente encaminhar. pode fazer o 2 depois. Vamos fazer a parte 2? Vamos fazer parte 2. Na próxima temporada, a gente Já tinha chama a um Maria monte de Silva de pergunta novo. aqui. Bom, a gente vai pro nosso quadro de dicas. Bom, Maria Silva, eu queria saber o que você faz para desconectar um pouco de tanto trabalho. Eu sei que é uma força motora aí o trabalho, mas tem aqueles momentos que a gente quer, né, desligar um pouquinho, cuidar da saúde mental. O que você faz? Bom, eu sempre, foi uma fortaleza na minha vida, exercício físico. Sempre. Sempre. Assim, quando eu entrei no governo César Maia, ele tinha mania de fazer reunião às 7 horas da manhã. E eu, assim que ganhei alguma intimidade, eu falei para ele, prefeito, eu posso sair meia-noite da prefeitura, mas o horário da manhã é o único que eu tenho para mim. Então, eu faço ginástica, eu corro, eu faço esporte de manhã cedo. Podemos começar às 8h30? Nunca mais. Nunca, não, eu falo mesmo. Café da manhã é uma coisa que eu não pratico. Me chama para um café da manhã, eu não vou. Tá? Só se for uma coisa muito... Eu não vou, porque a vida inteira sempre foi a minha hora. Então, todos os dias eu faço uma atividade física. E realmente... corrida? Olha, eu já fiz de tudo. Eu joguei tênis, beach tênis, eu já remei, parei de remar na pandemia, eu lutava Muay Thai, fiz uma lesão no ombro, vou voltar para o Muay Thai, corro na areia fofa, faço funcional na areia fofa, faço pilates, eu faço tudo. Assim, e vou alternando, vou mudando. O Rio é uma cidade de ar livre, né? Então, muito esporte ao ar livre. Eu faço funcional na praia, na areia fofa, há 12 anos. Ah, que inveja. A gente fica aqui trancada na academia. Nossa. Vou voltar a lutar Muay Thai na Praça Nossa Senhora da Paz. Olha Ao ar isso. livre. Só para causar inveja, gente. Exatamente. Então, eu acho que é o exercício. Ah, boa. Bom, e leitura? O que você gosta de ler? Não precisa ser sobre uma dica sobre gestão. Pode ser sobre eu outros. não tenho dica sobre gestão. Ah, que ótimo. Não tenho, realmente não tenho. Cara, eu amo ler biografia. Amo ler biografias. E tem biografias, assim, são incríveis. Comecei a ler agora da Nancy Pelosi. Poderosa. Poderosíssima. Muito poderosa. Cara, e, sim, muitas mulheres importantes, Golda Meir, Margaret Thatcher. A Margaret Thatcher é para mim, um símbolo político extremamente importante, e que eu acho que se fosse um homem teria tido um reconhecimento muito maior. Ela praticamente foi abandonada, né? O Reino Unido é o que é hoje graças a Margaret Thatcher. Graças a Margaret Thatcher. Aquela mulher nunca abriu mão dos seus princípios e ela acreditava no que ela estava fazendo, e o que ela estava fazendo era o que tinha que ser feito, né? E ela fez e foi ameaçada de morte, explodiu bomba, e ela continuou e ela fez. Gente, é uma coisa assim muito impressionante a trajetória dela, de coerência, de princípios, né? E não tem mais essas lideranças. Então, eu amo ler biografia. Me dê uma bela biografia, eu estou feliz da vida. Estou sempre com uma na cabeceira. Boa. E filme, E, série? desculpe, e não é só dessa... Acabei de ler todos do Jô Soares. Amei, amei. Então, tem documentário, gosto muito de documentário. É isso que eu ia te perguntar. Muito. Você gosta de documentário? O que você tem para Muito. indicar aqui pra gente? Gente, eu sou ruim de lembrar. Pode falar aí que a gente consegue te dar o nome. Sou ruim de lembrar, mas eu amo documentário. Eu gosto muito de documentários de coisas sobre história. Eu adoro história. Ou sobre natureza. Legal. Porque eu adoro natureza. Viajar é outra coisa que eu sempre professei muito. Com meus filhos, sempre uma vez por ano, a gente faz uma viagem juntos, pelo menos uma. E, em geral, para lugares de natureza. Então, Galápagos, África, Bonito, Lençóis Maranhenses. A gente gosta muito da vida em natureza, somos muito ligados a isso e a gente adora. Estamos planejando agora a Patagônia. É maravilhoso. Pois é. Nossa. Galápagos foi maravilhoso. Nossa, imagino. Bom, Maria Silva, eu gostaria muito de agradecer aqui a sua presença, por compartilhar tantos aprendizados. Espero que você volte mais vezes. Bom, assunto Vamos fazer tem, o 2. né? A gente vai fazer o 2. Bom, a gente História. conversou com a Maria Silva Bastos. Estela, eu te vejo no próximo episódio, combinado? Combinado. Agora, Valeu. eu vou ficando por aqui em mais um episódio da nova temporada do CBN Professional, que é uma parceria da CBN com o Jornal Valor Econômico. Se você gostou desse episódio, mande as suas sugestões para o e-mail cbnprofessional@cbn.com.br. Se você quiser saber mais sobre o assunto que a gente abordou aqui hoje, entra lá no site do Valor Econômico. Os trabalhos técnicos desse episódio são do Juliano Fonseca
e a sonorização é do Cláudio Antônio. O roteiro, a produção deste episódio foram feitos pela Estela Campos, Bárbara Nor e por mim, Juliana Prado. E eu te encontro na semana que vem. Beijos pra você e até o próximo episódio.